Esta videoaula faz uma síntese da fisiologia do sistema digestório. A compreensão da fisiologia do sistema digestório envolve o entendimento de 4 processos gastrointestinais básicos. Nesse slide se observam esses 4 processos, a saber, a digestão propriamente dita, que consiste na quebra química e mecânica do alimento em unidades menores que possam ser absorvidas. A secreção, que é a transferência de material de fora da luz do trato gastrointestinal para dentro da luz do trato gastrointestinal, ou ainda, como muito bem ilustra a figura, da transferência de substâncias, especialmente hormônios, da parede intestinal para a corrente sanguínea. Temos ainda a motilidade, que é o trânsito do alimento ou dos nutrientes através do trato gastrointestinal, resultado da contração muscular. E por fim, o último processo é a absorção, quando então o material digerido se transfere da luz para o líquido extracelular, seja para a veia porta-hepática, seja para os vasos linfáticos. O esquema à esquerda mostra a integração dos reflexos digestórios. É importante entender que o processo digestório acontece praticamente sem a interferência do sistema nervoso central. O processo digestório é basicamente um processo mediado por reflexos do próprio sistema nervoso entérico. Alguns autores consideram, inclusive, o controle neuroendócrino do sistema digestório como se for um segundo cérebro. Porém, há interferência óbvia de uma fase cefálica da digestão, quando a antecipação à ingestão de alimentos prepara o organismo para isso. É o caso da visão do alimento ou do aroma dos alimentos. Isso provoca a ativação de receptores sensoriais, especialmente relacionados ao hipotálamo, que envia, então, sinais autonômicos para o trato digestório que se prepara para uma refeição. Nós chamamos de reflexos longos aqueles que são integrados no sistema nervoso central. Alguns reflexos longos partem de fora do trato gastrointestinal, mas outros se originam no próprio sistema nervoso entérico. Os reflexos curtos são aqueles que acontecem no próprio sistema nervoso entérico e são integrados ali mesmo. Veremos adiante que o processo digestório é independente de um controle nervoso central efetivo. O tubo digestório, então, fornece ao organismo um suprimento contínuo de água, eletrólitos e nutrientes. Isto exige o movimento do alimento ao longo do tubo digestório, a secreção de sucos digestórios e a digestão do próprio alimento, a fim de que ele possa ser particionado em partículas menores que possam ser absorvidas. E aí, então, essas partículas absorvíveis são absorvidas como produtos da digestão, juntamente com água, eletrólitos, vitaminas, oligoelementos. Uma vez disponibilizado os produtos da digestão e esses tendo sido absorvidos, a circulação sanguínea tratará de transportar as substâncias absorvidas e disponibilizá-las para o restante do organismo. Todo esse processo digestório envolve um controle nervoso e hormonal, como veremos a seguir. Aqui temos um esquema simplificado da anatomia do sistema digestório que começa efetivamente na boca. Na boca, a saliva contém uma enzima do grupo das amilases, chamada epitialina, que já inicia a digestão do amido. Este alimento na boca, pelo processo da mastigação, sofre uma digestão mecânica e a saliva incorporada, além de conter várias outras substâncias, contém a primeira enzima que atua sobre o amido. Da boca, o alimento ganha o esôfago, que é um tubo fibromúsculo mucoso que liga a boca ao estômago e conduz então o alimento da boca até o próximo compartimento, que é o estômago. A entrada do estômago é obliterada por um esfíncter muscular chamado de cárdia. No estômago, o alimento permanece por algum tempo e ali é incorporado suco gástrico, cuja principal composição é de ácido clorídrico, pepsinogênio, que se converterá em pepsina pela ação do próprio ácido clorídrico, composto ainda esse suco gástrico por um fator intrínseco que trabalha na absorção da vitamina B, além de mucina, além de um muco espesso que protege as paredes do estômago contra a agressão mecânica do alimento e contra a agressão química do ácido clorídrico. O estômago é composto por um fundo, por um corpo e por um antro, e o seu conteúdo é ácido em razão do ácido clorídrico. A amilase salivar que chega até o estômago é desnaturada, de modo que a amilase salivar não funciona no pH ácido do estômago. O próprio estômago produz uma amilase gástrica, que tem uma ação muito rápida e transitória no estômago. O estômago ainda produz uma lipase gástrica, e essa lipase é responsável pela digestão de 10 a 30% dos lipídios. A digestão dos lipídios também não é efetiva no estômago, em razão do pH e em razão da carência de
substâncias emulsificantes e de outras lipases. O quimo, preparado no estômago a partir do alimento ingerido, deverá agora tomar o caminho do duodeno. Entre o estômago e o duodeno existe um esfíncter muscular chamado de piloro, ou esfíncter pilórico. E por um controle neuroendócrino se regula o trânsito do quimo até o duodeno. No duodeno, o quimo vai ser neutralizado pela ação do bicarbonato de sódio, a ele será incorporado bile e suco pancreático, além de suco entérico. A maior parte da digestão acontece no intestino delgado. Do intestino delgado, o produto da digestão é levado ao intestino grosso, onde acontecem as etapas finais do processo, especialmente a absorção de água, eletrólitos, algumas vitaminas, bicarbonato de sódio. Os resíduos do processo digestório são acondicionados na ampola retal, aguardando o reflexo de defecação, quando então os resíduos alimentares na forma de fezes serão eliminados para o meio externo. Para que se compreenda a digestão, é preciso entender também as características estruturais da parede intestinal. Um dos processos que nos chama a atenção é justamente a motilidade. Para que ocorra a motilidade adequada do trato gastrointestinal, ele possui várias camadas de musculatura lisa. E além da musculatura, eu tenho plexos nervosos na estrutura da parede intestinal e uma mucosa altamente especializada, como será descrita a seguir. Ainda entre as camadas musculares e a mucosa, existe uma camada submucosa, por onde transitam vasos sanguíneos, um plexo nervoso submucoso e vasos linfáticos. Essa figura mostra a estrutura do estômago. A superfície do estômago apresenta numerosas pregas chamadas rugas. O epitélio forma as depressões gástricas, apresentando glândulas do corpo e do fundo. Essas depressões aumentam em muito a área da superfície para a secreção do suco gástrico. As glândulas diferem em sua estrutura e em sua composição celular, dependendo da sua localização. As glândulas cárdicas são curtas e ramificadas. O tipo celular predominante é a célula mucosa, nessa região proximal do estômago. As células mucosas produzem secreção aquosa, com baixo teor de mucina, que ajuda a liquefazer o conteúdo gástrico. As glândulas do corpo e do fundo gástrico são as mais numerosas, formando longas glândulas retas. Além das células mucosas, elas contêm grande número de células parietais, secretoras de ácido clorídrico, e células zimogênicas, secretoras de pepsinogênio. As glândulas pilóricas são ramificadas e compostas principalmente por células mucosas. Células neuroendócrinas argentafínicas secretam gastrina, sendo encontradas nas glândulas pilóricas. Células epiteliais superficiais são encontradas em todas as regiões do estômago. Produzem um muco espesso, alto teor de mucina, que protege as células do estômago da abrasão pelo alimento ingerido e da ação do próprio ácido clorídrico. Neste quadro, vemos exatamente o que acabamos de descrever, com as células da mucosa gástrica nominadas nos seus respectivos tipos celulares, de acordo com a substância que secreta, e a função desse produto de secreção. E ainda, qual é o estímulo para a secreção desses produtos específicos das células da parede gástrica. Aqui temos um corte citológico mostrando a parede do estômago conforme descrito anteriormente. Nesta figura esquemática, visualizamos a estrutura básica do intestino delgado. O intestino delgado é composto por uma camada externa serosa, abaixo da qual se visualizam duas camadas musculares, uma camada de fibras longitudinais, uma camada de fibras circulares. Abaixo dessa camada, observamos a camada de revestimento submucoso, por onde transitam vasos sanguíneos, o plexo mioentérico e vasos linfáticos. Temos ainda a presença eventual de uma camada difusa de fibras musculares lisas entre a camada submucosa e o revestimento mucoso. Na camada de revestimento mucoso, o jejúnio e o ilho têm grande área de superfície para secreção e absorção. Essa área de superfície é aumentada pela presença de pregas circulares de vilosidades e de microvilosidades. Visto que o intestino delgado apresenta grande interface entre os ambientes externo e interno, ele representa uma primeira linha de defesa contra os antígenos externos. Por isso, grandes coleções de tecido linfóide são encontradas na lâmina própria e na tela submucosa. Em geral, observamos que entre o jejúnio até o ilho terminal, o número e o comprimento das vilosidades diminuem. Aumenta o número de células mucosas e ocorre um aumento progressivo de tecido linfóide. Essa figura esquemática ilustra o que dissemos anteriormente, agora na forma de um tubo, como
se constitui o duodeno, o jejuno e o íleo. Temos aqui, portanto, uma camada externa serosa, uma camada muscular longitudinal, uma camada muscular circular. Entre a camada muscular longitudinal e a camada muscular circular, observamos o plexo nervoso mioentérico de Auerbach. Abaixo da camada muscular, observamos uma tela submucosa, por onde transitam vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos, agora esses nervos constituindo o plexo nervoso submucoso de Meissner. Abaixo dessa tela submucosa temos uma muscular da mucosa e a mucosa propriamente dita. As vilosidades a que nos referimos são revestidas por uma camada única de células epiteliais colunares, chamadas enterócitos. A membrana apical dos enterócitos contém numerosas microvilosidades. Os enterócitos participam da absorção dos nutrientes e da secreção de líquido para o lume intestinal. Intercaladas entre os enterócitos, existem células caliciformes, secretoras de muco. As criptas de Lieberkühn estão localizadas na base das vilosidades, sendo os locais onde as células em divisão ativa são encontradas. As células recém-formadas migram ao longo das vilosidades durante período de 3 a 5 dias, quando são descamadas para o lume. As criptas também contêm células de Paneth, secretoras da enzima antibacteriana lisozima. O produto obtido da absorção intestinal deverá ser encaminhado preferentemente para a via porta-hepática, que conduz os nutrientes resultantes da digestão para o fígado. No entanto, a digestão dos lipídios implica numa absorção pela via linfática, como veremos a seguir. Um estudo aprofundado da motilidade gastrointestinal demandaria um tempo que não é compatível com o interesse dessa nossa videoaula. Vamos, portanto, resumir a motilidade gastrointestinal comentando especialmente acerca da motilidade do intestino delgado. O intestino delgado apresenta dois tipos gerais de padrões motores, os quais estão sob controle do sistema nervoso entérico, primariamente do plexo mioentérico. O primeiro padrão, segmentação, serve para misturar e fragmentar o conteúdo luminal. O segundo padrão, peristáltico, serve para propelir distalmente o conteúdo luminal. Em algumas condições, ocorre o peristaltismo inverso, como acontece na descarga peristáltica. Na ausência de alimento, chamada fase interdigestiva, ocorre uma descarga peristáltica a cada 1 ou 2 horas, que começa no estômago e que percorre toda a extensão do intestino delgado. Essa onda é chamada de complexo motor ou mioelétrico migratório, servindo para limpar o intestino e para manter baixo o número de bactérias no intestino delgado. O complexo motor migratório é regulado pela motilina. Alguns fatores despolarizam a membrana da musculatura lisa gastrointestinal. O estiramento do músculo liso, pela presença do alimento dentro da luz do tubo, a estimulação pela acetilcolina, a estimulação pelos nervos parasimpáticos que secretam a acetilcolina em suas terminações e a estimulação pelos hormônios gastrointestinais. E alguns fatores hiperpolarizam a membrana das fibras musculares intestinais, diminuindo o movimento. Isso acontece por efeito da noradrenalina ou da adrenalina sobre a membrana muscular e ainda por estimulação dos nervos simpáticos que secretam noradrenalina em suas terminações. É de se concluir, portanto, que, do ponto de vista da motilidade, o sistema nervoso autônomo parasimpático estimula o trato gastrointestinal e o sistema nervoso autônomo simpático inibe a motilidade. É interessante, portanto, reconhecer que o sistema gastrointestinal tem seu próprio sistema nervoso, denominado de sistema nervoso entérico. Esse sistema situa-se totalmente na parede intestinal. Começa no esôfago e estende-se até o ânus, como ilustra esta figura, reproduzindo novamente a estrutura básica da parede gastrointestinal, com a sua serosa, com as suas camadas musculares, com a submucosa e com a mucosa. Entre as camadas de musculatura longitudinal e circular, existe um plexo chamado mioentérico ou de Auerbach, e na submucosa existe um plexo chamado de plexo de Meissner. O sistema nervoso entérico, portanto, é composto por esses dois plexos. O plexo de Auerbach é um plexo externo, localizado entre as camadas musculares, como vimos, e a sua estimulação provoca o aumento do tônus na parede intestinal, maior intensidade de contrações rítmicas,
aumento da frequência das contrações e maior velocidade de condução. Aqui visualizamos mais uma vez o plexo mioentérico de Auerbach. O plexo mioentérico de Auerbach também inibe o esfíncter pilórico, que controla o esvaziamento do estômago, e o esfíncter da válvula iliocecal, que controla, por sua vez, o esvaziamento do intestino delgado no seco. Visualizamos aqui a estrutura anatômica do estômago, em detalhe, o esfíncter pilórico, que é regulado pelo plexo mioentérico de Auerbach. O esvaziamento do estômago, portanto, depende da ação nervosa do plexo mioentérico. Aqui visualizamos em detalhe a válvula iliocecal, que é controlada pelo plexo mioentérico de Auerbach. Aqui temos a região do seco, onde visualizamos o esfíncter iliocecal. E mais uma vez, a região iliocecal para lembrar do controle mioentérico dos esfíncteres pilórico e iliocecal. O plexo submucoso, por sua vez, chamado plexo de Meissner, está relacionado principalmente à função do que acontece no interior da parede do trato gastrointestinal. Por exemplo, muitos sinais sensitivos originam-se do epitélio gastrointestinal e são integrados no plexo submucoso, e este ajuda a controlar a secreção intestinal local, a absorção local e a contração também local do músculo submucoso. Repetindo novamente o esquema visto anteriormente, temos aqui o plexo submucoso de Meissner, diretamente relacionado ao que ocorre no lúmen do trato gastrointestinal. Destaque deve ser dado para a noção de que o sistema nervoso autônomo controla praticamente toda a atividade nervosa do trato gastrointestinal. Assim, os nervos parasimpáticos aumentam a atividade do sistema nervoso entérico. Isso intensifica a maioria das funções gastrointestinais. A inervação parasimpática para o intestino é dada pelo nervo vago e pelas divisões sacrais do sistema nervoso parasimpático. O esôfago, o estômago, o pâncreas e a primeira metade do intestino grosso são inervadas pelo nervo vago. Já as regiões sigmoide, retal e anal têm suprimento particularmente rico de fibras parasimpáticas que funcionam nos reflexos de defecação e derivam da região sacral. Já o sistema nervoso simpático, anatomicamente distribuído ao trato gastrointestinal pelo gânglio celíaco, pelo gânglio mesentérico superior e pelo gânglio mesentérico inferior, exerce seus efeitos por duas maneiras básicas. Uma, através da ação direta que inibe o músculo liso, e outra, através do efeito inibitório sobre os neurônios do sistema nervoso entérico. Portanto, o controle autonômico do trato gastrointestinal é dependente, ora, do sistema parasimpático, que basicamente exerce suas funções estimulando a fisiologia do sistema gastrointestinal, enquanto o sistema simpático é basicamente inibitório. Esse esquema de Noether é ilustrativo disso que acabamos de dizer. Com relação aos reflexos gastrointestinais, 3 reflexos merecem menção. Os reflexos que ocorrem totalmente no sistema nervoso entérico e que controlam a secreção gastrointestinal, o peristaltismo e as contrações de mistura, os efeitos inibitórios locais e outros efeitos. Ainda os reflexos do intestino para os gânglios simpáticos e a partir desses de volta ao intestino, transmitindo sinais por longas distâncias. Assim temos os reflexos que causam a evacuação do cólon, provenientes do estômago, chamado de reflexo gastrocólico. Temos ainda os reflexos enterogástricos, reflexos provenientes do cólon e do intestino delgado, que inibem a motilidade e a secreção gástrica. E os reflexos que se originam do cólon, inibindo o esvaziamento do conteúdo ileal para o cólon, chamado de reflexo cóleo-ileal. Finalmente, temos reflexos do intestino para a medula espinal ou para o tronco cerebral e de volta para o intestino, incluindo aqui aqueles reflexos provenientes do estômago e do duodeno para o tronco cerebral, que retorna ao estômago pelo nervo vago, com a finalidade de controlar a atividade gástrica motora e secretora. Ainda, os reflexos de dor, que causam inibição de todo o trato gastrointestinal. E por último, o reflexo de defecação, que chega à medula espinal e retorna para produzir as contrações que levarão ao esvaziamento do conteúdo da ampola retal. O controle da atividade gastrointestinal é exercido também e de forma bastante marcante por hormônios. Os hormônios gastrointestinais mais importantes são a secretina, a gastrina, a colecisticinina e o peptídeo inibitório gástrico. A ação parácrina desses hormônios gastrointestinais é fundamental para o controle do processo de motilidade, de digestão e de absorção. Temos aqui um quadro inicial que resume esses hormônios gastrointestinais, qual é o estímulo para a sua secreção, quais as células específicas que produzem esses hormônios e quais as suas ações sobre o trato gastrointestinal. Este gráfico mostra também esses hormônios, acrescentando aqui o peptídeo semelhante ao glucagon, não mostrado
mostrado no quadro anterior. Nada seria aproveitado da absorção dos nutrientes no trato gastrointestinal não fosse um fluxo sanguíneo que garantisse, por um lado, um suprimento arterial adequado e uma drenagem venosa especializada. E a drenagem do conteúdo intestinal é feito pela veia porta-hepática, cuja atividade veremos a seguir, e também pelo sistema linfático. O fluxo sanguíneo gastrointestinal é habitualmente proporcional ao nível da atividade local. Por exemplo, durante a absorção ativa de nutrientes, o fluxo sanguíneo aumenta acentuadamente nas velocidades e regiões adjacentes da submucosa. É o que acontece no estado pós as refeições. De forma semelhante, o fluxo sanguíneo nas camadas musculares da parede intestinal é maior com o aumento da atividade motora do intestino. As alterações no fluxo sanguíneo gastrointestinal ainda precisam ser melhor estudadas, mas alguns fatores podem ser já referenciados, como por exemplo a questão da liberação de substâncias vasodilatadoras pela mucosa durante o processo digestivo. A maior parte consiste em hormônios peptídicos, incluindo a colicicinina, a gastrina e a secretina. Algumas glândulas gastrointestinais também liberam na parede intestinal duas sininas, a calidina e a bradicinina. Estas sininas atuam como poderosos vasodilatadores. A diminuição da oxigenação da parede intestinal pode aumentar o fluxo sanguíneo intestinal em pelo menos 50%. Por conseguinte, a hipóxia tecidual devido à maior atividade intestinal provavelmente provoca grande parte da vasodilatação. Temos aqui uma visão global do conteúdo do abdômen, uma vez que agora podemos tratar especificamente da absorção dos nutrientes e do destino dos produtos da digestão. É importante relembrar que o trato gastrointestinal é fartamente irrigado pelos ramos da artéria abdominal e é drenado especialmente pela veia porta-hepática. Como órgãos anexos ao trato gastrointestinal, temos o fígado, a maior glândula do corpo humano, que na fisiologia digestória exerce seu papel primariamente como produtor de bile e como depósito ou entreposto das substâncias absorvidas no processo digestório. Temos o pâncreas como uma glândula anexa importante para a fase intestinal da digestão, uma vez que o pâncreas exócrino secreta o suco pancreático rico em bicarbonato de sódio, em proteases, em lipases, em amilase pancreática e em nucleases. A própria parede do trato gastrointestinal funciona como secretora de hormônios e de enzimas e outras substâncias que participam ativamente no processo de digestão. Essa figura ilustra esquematicamente a drenagem do trato gastrointestinal pela veia porta-hepática. Uma vez mais, é importante ressaltar que o conteúdo absorvido do trato gastrointestinal é encaminhado via porta-hepática para o fígado. Somente daí, então, o sangue é drenado do fígado e encaminhado via veia hepática para a veia cava inferior. Essa figura ilustra esquematicamente o sistema linfático gastrointestinal. A maior parte do sistema linfático se encontra exatamente no abdômen. E, em detalhe, observamos aqui a cisterna do quilo, um grande linfonodo que estabelece a confluência dos vasos linfáticos que drenam o trato gastrointestinal. A drenagem linfática gastrointestinal é especialmente importante na condução dos lipídios absorvidos, na forma de quilomicrons. Portanto, uma vez mais, cabe ressaltar que a circulação linfática é fundamental para a condução dos quilomicrons através dos vasos linfáticos até o ducto torácico, quando então os lipídios absorvidos da digestão ganham a corrente circulatória. Esquematicamente, temos aqui um lóbulo hepático, mostrando uma ramificação da veia cava, formando os sinusoides hepáticos, e esses sinusoides drenando para uma veia central que terminará na veia hepática. Portanto, o conteúdo obtido da absorção dos nutrientes no trato gastrointestinal é encaminhado via veia porta-hepática para o fígado, onde os nutrientes agora são absorvidos pelos hepatócitos e o sangue continua seu trajeto até a veia hepática, que desemboca na veia cava inferior. O fígado ainda é importante para a formação de bile, que participará do processo digestório, como veremos a seguir. Novamente um esquema da veia porta-hepática, drenando todo o conteúdo do trato gastrointestinal, exceto as porções finais do intestino grosso. Como o fluxo sanguíneo intestinal é importante, vale a pena ressaltar mais uma vez que a estimulação parasimpática aumenta o fluxo sanguíneo, especialmente
via nervo vago. E a estimulação simpática, paradoxalmente, inibe o fluxo sanguíneo gastrointestinal. Mas a estimulação simpática é importante quando outras partes do organismo necessitam de fluxo sanguíneo adicional. Assim, numa situação de luta ou de fuga, o sistema simpático cuida de diminuir a circulação sanguínea intestinal para poder suprir o restante do organismo de sangue para uma situação adversa.